Jared Leto fazendo um vilão em um filme de super-herói. Na boa, alguém tinha alguma esperança de que esse filme poderia ser bom? Morbius nasce com o mesmo problema de todos os outros filmes desse universo meio paralelo, mas que também, em certo sentido, também faz parte do MCU, mas é o universo da Sony de vilões do Homem-Aranha, vilões que no final deixam de ser vilões nesses filmes aqui, e todo mundo sabe, né, que isso vai acontecer, até porque se você faz um filme de um vilão, ele não pode ser vilão até o final, ele tem que virar o mocinho. Enfim, esse filme sofre do mesmo problema dos outros dois Venoms, que são filmes que simplesmente existem não porque eles querem dizer alguma coisa, não porque tem alguma pretensão artística, mas pelo simples fato de que a Sony tem o Homem-Aranha dando muito dinheiro lá na Marvel e tem esses vilões aqui perdidos, e então vamos fazer filme deles porque filme de super-herói no momento gera dinheiro. E Morbius nasce mais ou menos nessa pegada. É um filme completamente perdido em todos os sentidos possíveis. É um filme que é uma grande bagunça e não sabe o que ele quer ser, para onde ele quer ir, em que universo ele quer ser trabalhado. Então ele não sabe se ele quer criar uma mitologia própria aqui do Morbius, ou se ele quer se encaixar com o Venom, ou se ele quer se encaixar com o Homem-Aranha da Marvel, e ele fica meio que atirando para todos os lados. Então ele faz uma referência aqui ao Venom, ele faz uma referência ali ao Clarim Diário, ele traz nas cenas pós-créditos uma ligação direta com o MCU, e no restante do tempo ele fica perdidão. Esse é um filme dirigido pelo Daniel Espinosa, que até é um diretor competente. Ele fez aquele filme lá, Vida, que é meio ficção científica com terror. Não é um grande filme, mas ele demonstra alguma habilidade naquele filme em cadenciar o tempo, em como ele move a câmera. Tem alguns grandes planos sequências dentro da nave para situar a gente no espaço, e aqui é completamente o oposto. Ele tem uma dificuldade muito grande em lidar, claramente, né? E aí eu não sei até que ponto ele tem controle nesse sentido, mas ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com o CGI aqui, os efeitos visuais. Mais uma vez, não sei se ele tem todo o controle possível aqui nesse sentido, ou se a galera do CGI faz o que quer aqui no filme. Porque, principalmente quando são cenas de ação aqui, não dá para entender absolutamente nada do que está acontecendo em muitas delas. Tudo bem, em alguns momentos ele até situa a gente no espaço usando a câmera lenta, mas no geral o CGI ele mais atrapalha do que ajuda na localização do público em cena. E é um CGI que é igual ao filme, ele é completamente perdido. Em alguns momentos o filme flerta com terror, e aí o CGI, com aquela maquiagem em CGI, vai tentar criar criaturas aterrorizantes. Em outros momentos, quando vai para a cena de ação, a gente vê mais ou menos o que a gente já viu lá com o Netuno em X-Men, só que muito mal feito aqui. Então é um CGI que, como filme, não sabe se quer ser um filme de terror ou se quer ser um filme de super-herói / vilão. E tudo aqui acaba sendo muito frágil. Eu confesso que Morbius não é um filme que me irritou, assim, não é um daqueles filmes que eu saí nervoso do cinema, mas são tantas fragilidades que às vezes dá pena até do filme. Então, por exemplo, ele quer criar uma relação entre o Morbius, aqui interpretado pelo Jared Leto, em mais uma atuação que não é boa, mas também eu acho que o Jared Leto não é um dos grandes problemas do filme. É aquele Jared Leto que não tem nenhuma expressão no rosto, né? Existem dois Jared Letos, o sem expressão e o versão coringa, que exagera ao máximo e a ponto de se tornar extremamente ridículo. Aqui ele tá mais pro personagem sem expressão. E a gente vai ter também o Matt Smith aqui como o outro lado da moeda. E o filme ele vai se basear quase que completamente numa relação criada por esses dois personagens. E como que ele resolve essa relação dos dois? Ele simplesmente coloca um flashback desses dois personagens se conhecem num dia, e de repente todo o filme vai se basear numa grande amizade que surgiu daquele momento que a gente viu, só que eles se separaram logo em seguida e nunca mais se viram.
Sim, o filme quer que a gente acredite que eles são grandes amigos. Essa é só uma das grandes fragilidades que o filme tem aqui, muitas delas presentes no roteiro. Outro exemplo tá em como o personagem do Morbius é vendido como um gênio da ciência. Como que o filme resolve isso? Ele vê ali o personagem do Milo quase morrendo e consegue consertar o aparelho porque sim, e aí entra o médico e fala: você tem um dom, você não deve ficar aqui, você seria desperdiçado no mundo se você ficasse aqui porque você tem um dom. Pronto, ele é o maior cientista do mundo. Então esse é o nível de Morbius, esse é o nível de simplicidade e fragilidade, porque não é só simplicidade. E o mesmo vai se repetir várias vezes com vários outros elementos. Então, por exemplo, tem um momento em que o personagem narra no gravador de voz dele, que é usado como uma grande muleta aqui, todos os poderes que ele tem e tudo que ele está sentindo, porque esse foi o melhor jeito que o filme achou de explicar pra gente, sendo que nessa mesma cena a gente já tá vendo visualmente os poderes dele, mas ele faz questão de narrar isso pra gente também. Então o filme ele fica nessa de meio que não saber direito o que ele é. Em alguns momentos ele vai tentar criar cenas de terror, só que nesse sentido também acaba sendo prejudicado tanto porque ele não consegue fugir dos clichês do terror e também porque o filme quer ser PG-13, né, aqui no Brasil é 14 anos, a classificação indicativa, então é um filme de vampiro onde basicamente não tem sangue, não tem gore, não tem nada, e com isso as cenas que eram para ser aterrorizantes aqui definitivamente não são. E quando ele tenta se transformar em um filme de super-herói com vampiros, a coisa desanda mais ainda, e aí muito por essa questão que eu já falei, do CGI muito mal trabalhada, e também de uma lógica muito mal construída desses poderes e de tudo aqui que envolve esses dois personagens e esse conflito em si, que é um conflito muito frágil de dois personagens muito mal construídos, principalmente o que é o vilão aqui do Matt Smith, né? Porque como eu disse, eles não se contentam em fazer um filme de vilão e o vilão ser o vilão. Não, é um filme de vilão em que o vilão vira o mocinho para combater um outro vilão que é igual a ele, que é exatamente o que acontece nos dois Venoms, né? Que a gente tem o Venom, que é um vilão que se transforma em mocinho, e o vilão do filme, nos dois filmes, é basicamente uma cópia um pouco diferente do Venom. Aqui vai ser a mesma coisa. Então aqui Morbius vai ser uma sucessão de clichês e passagens que a gente já viu um monte de vezes antes, e aqui é bem incômodo mesmo, a ponto de eles criarem, de repente, num flashback, um bullying com aquele personagem. Porque sim, ou quando a gente vai ver um deles em ação, ele tem que atacar alguém que é meio escrotinho, o que ele faz? Coloca uma mulher no bar pra flertar, e aí vem o cara falando, não vai flertar com a minha mulher? Sim, esse é o nível do roteiro aqui, que é muito ruim, e a direção, como eu disse, não ajuda também. Ao mesmo tempo, a direção do Espinosa ela é meio problemática, porque se ela é muito frágil por um lado, ela tem uma certa pretensão em algum sentido de uma câmera que quer ficar se movimentando o tempo inteiro, com movimentos super expressivos e tal, que no final não dizem nada, e é só uma pretensão desnecessária para um filme extremamente frágil que não sabe o que, na verdade, ele quer ser. Então, pra mim, fica a completa sensação de que esse filme só existe porque a Sony quer fazer filmes com esses vilões do Homem-Aranha, porque tem o direito de fazer filme com eles e vai que dá dinheiro, né? Esse não sei se vai dar, eu acho que não, mas vai que dá dinheiro. Vamos ficar fazendo filme pra tentar ganhar dinheiro. Não tem nada aqui. Basicamente, Morbius não tem nada de interessante. Então, por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito. Comenta aqui embaixo se vocês já viram o filme, o que vocês acharam do filme. Também, se te interessar, você pode clicar aqui embaixo em Seja Membro para se tornar membro do nosso canal. Tem benefícios, tem 2 planos que tem benefícios diferentes em cada um deles. No primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso aí. Corta.